Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença, casa cheia, né? Sejam bem-vindos que vêm a primeira vez, tá? Espero que vocês voltem, que gostem do nosso trabalho, se sintam acolhidos acima de tudo, tá bom? Bom, o perdão. Para mim, o perdão sempre foi uma coisa difícil, né? Vamos dizer assim. Acho que porque eu não entendia muito bem, né, o que era o perdão, como ele deve ser usado, vamos dizer, né, e como a gente deve se sentir perdoando outra pessoa. Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu fui para procurar os meus amiguinhos, Santo Agostinho e o Paulo de Tarso, para ver se eles, né, me ajudavam um pouco, falando alguma coisa diferente do que a gente ouve, do que seja o perdão. Mas eles são santo, então santo sempre o mesmo. Então vamos lá, vamos começar. Para Santo Agostinho, o perdão está no centro da vida cristã e está profundamente ligado à misericórdia de Deus. Ele passa para a gente algumas ideias importantes do pensamento dele, Santo Agostinho, sobre o perdão. Deus sempre está disposto a perdoar quem se arrepende sinceramente. Agostinho enfatiza que não há pecado grande demais para a misericórdia de Deus, quando há arrependimento verdadeiro. Perdoar os outros é uma exigência do amor cristão. Quem recebeu o perdão de Deus é chamado a oferecer perdão ao próximo, mesmo quando isso é difícil, certo? A gente sabe que é difícil. O perdão não significa provar o mal. É possível condenar a injustiça e, ao mesmo tempo, renunciar ao desejo de vingança. Difícil, né? Se a gente for pensar. Às vezes a gente passa por algum problema na vida da gente e o que a gente quer realmente é se vingar da pessoa que fez aquilo para você. E não é uma coisa boa. Não é uma coisa boa realmente. Quando você começa a pensar sobre isso, você vê que o mal não vai ser feito para ele, para outra pessoa. Vai ser feito para você mesmo. O mal vai voltar para você mesmo. Você vai sofrer. O outro nem sabe o que está acontecendo. Então, o perdão liberta quem perdoa. Agostinho via o ressentimento como um peso que prende o coração, enquanto o perdão abre caminho para a paz interior e a reconciliação. Essa reconciliação eu entendo como uma reconciliação com nós mesmos, não é? Quando você perdoa outra pessoa, você está perdoando a si mesmo. Você está, acima de tudo, entendendo o que aconteceu e esquecer. Às vezes não é fácil, mas a gente tenta através do perdão. Uma frase frequentemente atribuída ao pensamento de Santo Agostinho resume bem essa visão. Embora essa frase fale do amor, ela expressa a base do perdão para Agostinho. O amor recebido de Deus deve transbordar nas relações com os outros. A frase é: a medida do amor é amar sem medida. Além disso, em sua obra Confissões, o Agostinho, ele relata a própria experiência de conversão e do perdão de Deus, mostrando que a graça divina pode transformar profundamente a vida de uma pessoa. Essa experiência pessoal moldou toda a sua reflexão sobre misericórdia, arrependimento e perdão. Então essa é a visão que Santo Agostinho tem sobre o perdão. Uma visão muito bonita e que nos ajuda muito a entender e a melhorar. Aí eu fui lá procurar um outro amiguinho, Paulo de Tarso. Eu gosto muito de Santo Agostinho e de Paulo de Tarso. Então todas as vezes que eu tenho oportunidade de fazer uma reflexão, eu realmente vou procurar neles o que eles trazem sobre a reflexão que eu escolhi. Então, para Paulo de Tarso, o perdão é uma consequência direta. A gente vai ver que está muito ligado uma coisa com a outra. Tanto o que pensa Santo Agostinho, como o que pensa Paulo de Tarso sobre o perdão.
O perdão é uma consequência direta do amor de Deus manifestado em Cristo. Quem experimenta o perdão divino é chamado a perdoar os outros da mesma maneira. Alguns dos principais ensinamentos de Paulo sobre o perdão são: perdoar como Cristo perdoou, sede uns para com os outros bondosos, compassivos, perdoando-vos mutuamente, como também Deus em Cristo vos perdoou. O perdão nasce do amor. Acima de tudo, porém, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Antes disso, Paulo escreve que suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Então, devemos nos perdoar, né? Não gosto de fulano me fez aquilo, eu não... se eu pudesse não convivo mais, se eu puder não convivo mais com ele, não quero mais falar com ele, ele não faz parte mais da minha vida. Nem sempre é assim, né, gente? Às vezes a pessoa que precisa do perdão, às vezes do nosso lado, ou faz parte da nossa convivência social. E é difícil, né, a gente conviver com essa pessoa, né, pensando em vingança, tendo raiva. Então, assim, o seu dia não vai ser bom, né? Para ele, tanto faz. Ele está vivendo o dia dele. Às vezes ele nem entendeu, ele nem percebeu que o que ele fez para você te magoou tanto que você não consegue perdoá-lo. E às vezes a gente está tão fechada em si mesmos que a gente não consegue nem chegar a essa pessoa e conversar com ela sobre isso, para ver se através disso você consegue perdoá-lo mais rapidamente, vamos dizer, né? Não retribuir o mal com o mal. Em Epístola aos Romanos, capítulo 12, 17 ao 21, Paulo ensina que o cristão deve vencer o mal com o bem, deixando a justiça nas mãos de Deus e recusando a vingança. Nós temos um amigo Getúlio, que quando a gente estava fazendo o curso do ESE, ele falou uma frase que até hoje eu me lembro disso. O bem é maior do que o mal, só que o mal aparece mais do que o bem. Né? Então, se a gente pensa, essa frase nunca sai da minha cabeça, eu sempre lembro dele ter dito isso. Então, a gente tem que deixar a justiça nas mãos de Deus, a gente não é para a gente fazer essa justiça. O perdão promove a unidade da comunidade. Em suas cartas, Paulo incentiva os cristãos a cultivarem humildade, mansidão, paciência e misericórdia para preservar a comunhão entre os irmãos. A própria vida de Paulo ilustra esse ensinamento. Quem conhece a vida de Paulo lembra que antes da conversão dele, ele perseguiu os cristãos. Após seu encontro com Cristo, ele passou a anunciar a misericórdia de Deus e reconheceu que havia sido alcançado pela graça. Por isso, sua mensagem sobre o perdão é também um testemunho pessoal. Ninguém está além da possibilidade de transformação quando acolhe a misericórdia de Deus. Verdade, certo? Então, depois que meus amiguinhos falaram tudo isso, né, eu fui ler mais um pouco, estudar mais um pouco sobre o perdão. Então, perdão, libertação da alma. E é uma realidade, é uma libertação realmente. Perdoar é uma libertação. Esse tema, né, uma das mais belas e profundas lições do Evangelho, embora seja um ensinamento conhecido, colocá-lo em prática continua sendo um dos maiores desafios da vida. Certo? Como a gente já falou em Santo Agostinho e em Paulo de Tarso. Todos nós, em algum momento, já fomos feridos por palavras, atitudes ou injustiças. Também, muitas vezes, ferimos alguém, consciente ou inconscientemente. É o que eu disse, a pessoa, você pode estar pensando, ela sabe o que ela me fez, mas ela nem sabe que ela te machucou tanto. Diante dessas situações, surge uma pergunta importante. Por que perdoar? A resposta do Evangelho não está apenas no benefício para quem errou, mas principalmente na libertação de quem perdoa.
Jesus nos ensinou o perdão, não apenas por suas palavras, mas por seu exemplo. Mesmo diante da violência da crucificação, elevou seu pensamento ao Pai e disse: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas Jesus, né? Difícil chegar até lá, muito difícil. A gente tenta, todo dia, toda hora, né? Mas ele, igual a ele, não vai ter. Esse ensinamento revela que o perdão é uma demonstração de amor e de compreensão das limitações humanas. Correto. A gente tem limitações, né? A gente não consegue simplesmente ouvir alguma coisa, né, e perdoar em seguida. Demora, né? Muitas vezes demora. E quanto mais a gente convive com a pessoa, parece que mais difícil fica. Ele não lembra, né? Ou ela não lembra o que aconteceu, o que ela falou, o que ela fez. Tá convivendo comigo como se não fosse nada. Isso é complicado. Mas é uma libertação para a gente, se a gente perdoar, né? Vamos tentar. Na doutrina espírita, compreendemos que somos espíritos em construção. Estamos sempre em evolução. Estamos na Terra para aprender, reparar nossos erros e desenvolver virtudes. Por isso, convivemos com pessoas que muitas vezes despertam em nós a impaciência, a mágoa e o ressentimento. E isso não é por acaso. As dificuldades dos relacionamentos fazem parte do nosso aprendizado. Nós aprendemos muito com isso. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Perdoai para que Deus vos perdoe, somos convidados a compreender que guardar ressentimento significa prolongar o sentimento dentro de si. Né? A gente está voltando, é sempre a mesma coisa. Quando alimentamos o desejo de vingança ou conservamos a mágoa por muitos anos, quem mais sofre somos nós mesmos. É o que a gente está conversando até agora. Quem mais sofre somos nós, porque a outra pessoa, né, às vezes nem lembra o que aconteceu. O ressentimento é como carregar um peso desnecessário. A outra pessoa pode até seguir sua vida, enquanto nós permanecemos presos a lembranças dolorosas. Estava conversando com as meninas, eu tenho trabalhado muito isso em mim mesma. Eu tenho tentado realmente, toda vez que alguma lembrança vem, né, em relação a alguma coisa que me aconteceu, geralmente eu digo, não vou pensar nisso, eu tenho que pensar no que é melhor, tenho que pensar em como eu vou ficar, e como eu quero ficar. Inclusive para estar próximo da pessoa, porque às vezes é necessário, né, estar próximo dessa pessoa. Então, até para isso eu quero melhorar. Também não significa, né, perdoar não significa dizer que o erro foi correto. Né? A gente não está dizendo que a gente vai esquecer, né, vai apagar o que aconteceu. Automaticamente, né, o que aconteceu. Aceitar abusos ou permanecer em situações de violência ou desrespeito. Certo? A gente não tem que continuar na situação que a gente estava, ou que a gente se sentia. Perdoar não é isso, né? Perdoar significa decidir não alimentar o ódio, não permitir que o mal continue governando os nossos sentimentos. É escolher seguir em frente. O perdão é um ato de liberdade. Estou lendo tanto isso, um ato de liberdade, que eu estou acreditando. Muitas vezes, né, a gente esperamos que o outro reconheça o erro, não é? A gente sempre está esperando que o outro reconheça o erro. Ou venha pedir desculpas. Mas isso nem sempre acontece. Se condicionarmos nossa paz à atitude do outro, estaremos entregando a ele o controle sobre nossos sentimentos. Já pensaram como é verdadeiro isso? Como quando você está com raiva da outra pessoa, a sua energia fica baixa, você não consegue fazer as suas tarefas, você simplesmente parece que o dia não passa, né? Energia ruim, vibrações ruins, tudo ruim. Né? E a pessoa
nem sabe o que está acontecendo. Só você está desse jeito. Então Jesus nos convida a uma liberdade maior. Ele nos ensina que a paz nasce dentro de nós. A doutrina espírita também nos esclarece por meio da lei de causa e efeito, certo? Muitas das dificuldades que enfrentamos hoje podem estar relacionadas a experiências desta ou de outras existências. Dentro do Espiritismo, a gente sabe que muitas vezes a gente reencarna para solucionar problemas, né, que ficaram na outra vida, né? A gente sempre tem a chance. Sem conhecer toda a história do espírito, não somos capazes de julgar completamente as situações que vivemos. O outro espírito, né? A gente não sabe por que a gente está vivendo essa situação com ele. Essa compreensão favorece a indulgência. Como ensinou Jesus, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Todos nós erramos. Com certeza, todos nós erramos. Todos precisamos de misericórdia divina. Se desejamos ser compreendidos, quando falhamos, também precisamos aprender a compreender as limitações do próximo. Isso é uma coisa verdadeira. A gente tem que entender, né? Que muitas vezes o próximo, a pessoa que está próxima a você, ele não entende o que você consegue entender. E explicar, às vezes, fica mais difícil. Né? Então é mais fácil a gente entender as limitações dele. Existe ainda um perdão que muitas vezes esquecemos. O perdão a nós mesmos. Reconhecer um erro, arrepender-se sinceramente, reparar o mal que for possível e seguir em frente faz parte da evolução espiritual. Então nos culparmos não faz bem para a gente. A gente tem que entender, às vezes, o comportamento que nós tivemos naquele momento, né? E não viver com essa culpa. Cada um de nós tem uma forma de ser, cada um de nós veio para melhorar aqui. Então a gente tem que passar por algumas dificuldades para aprender, acima de tudo. Então, o mais importante é a gente se perdoar. A culpa permanente, ela não transforma. O arrependimento acompanhado da mudança de atitude, sim. Mesmo que a gente ache que essa pessoa não está mais aqui para ver esse arrependimento, ele vai estar vendo esse arrependimento, tenho certeza. Deus não deseja que permaneçamos presos ao passado. Ele nos oferece continuamente novas oportunidades de crescimento. Como podemos exercitar o perdão? Como que a gente pode exercitar o nosso perdão, gente? Primeiro, por meio da oração. Orar por quem nos feriu modifica nossos próprios sentimentos. Difícil, né? Mas, sinceramente, ajuda. Eu estou tentando. Depois, buscando compreender antes de condenar. Antes da gente condenar, a gente tem que entender o que aconteceu. Também cultivando a empatia, lembrando que todos enfrentam lutas invisíveis. Não só nós, todos aqui, todos nós enfrentamos lutas invisíveis. Então é importante que a gente cultive a empatia pelo próximo através disso. E, sobretudo, praticando diariamente a caridade. Porque quem aprende a amar encontra mais facilidade para perdoar. A caridade é a prática do Espiritismo, né? Digamos que é caridade... Eu sempre esqueço a frase. Me ajuda aí, Luzia. Desculpa? É isso. Fora da caridade não existe salvação. Então, a caridade é muito importante. E a caridade pode ser simplesmente o perdão. Né? A caridade pode ser isso. Vou perdoar. Estou sendo caridosa comigo primeiro e com a pessoa depois. O perdão raramente acontece de forma instantânea. Né? A gente já falou isso, né? Aconteceu e perdoei. Às vezes é um processo
Cada dia representa um pequeno passo. Sempre que a lembrança dolorosa voltar, podemos renovar nossa decisão de não alimentar o ressentimento. É que eu disse que eu tenho feito. Toda vez que vem, eu digo, não vamos pensar, não vou pensar sobre isso. Vou melhorar acima de tudo. Ainda não comecei a orar. É o próximo passo, espero. Assim, pouco a pouco, o coração encontra serenidade. Verdade. Vocês sabem que é uma verdade? Que quando eu penso assim comigo mesmo, não é para pensar nisso. Esquece, já passou. Sabe? Perdoa, ou não esquece, mas perdoa. Deixa para lá, tal. Sabe que eu me sinto mais leve? Muito mais leve. O meu dia parece que vai muito mais para frente, assim, consigo fazer muito mais coisas. Que possamos sair dessa reflexão com uma pergunta. Já estou terminando, gente. Existe alguém que ainda preciso perdoar? E outra ainda mais importante, existe alguma mágoa que já está na hora de entregar a Deus? Que Jesus nos inspire a compreender que o perdão não muda o passado, mas transforma o presente e abre caminho para um futuro de paz. Obrigada, boa noite.